como ser produtivo em casa, trabalhando em home office, fazendo trabalho remoto no conforto do nosso lar. Eu sei que às vezes pode ser desafiador. Em casa a gente tem conforto, porém, ao mesmo tempo, muitas distrações. Então hoje eu vou trazer algumas dicas aqui de como que eu faço para manter o meu dia produtivo, na esperança de trazer alguma inspiração, ajudar você de alguma forma a tentar ser um pouco mais organizado e produtivo também. Vamos? A primeira dica que eu dou é você manter o seu ambiente de trabalho, o seu home office, da forma mais organizada possível. Então, se no dia anterior você deixou aquela baguncinha porque você já estava cansado, simplesmente queria desligar o computador e terminar o seu dia de trabalho, tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que no dia seguinte a primeira coisa que você faça antes de começar de fato a trabalhar seja organizar rapidinho ali a sua mesa de trabalho, a sua estação ali onde você vai começar o seu dia. Eu tento manter aqui na minha mesa só o mínimo, o básico, realmente o necessário que eu preciso para o trabalho, que é o computador. Eu utilizo um mouse também, tem um caderno também sempre aqui do meu lado, se eu precisar fazer alguma anotação rápida, eu tenho ele aqui sempre em mãos. Porta-caneta, uma luminária e alguns objetos de decoração. Fone de ouvido, carregador de celular, tudo isso também sempre perto, mas não o suficiente para não ficar assim um ambiente meio poluído. Eu gosto de deixar a mesa o mais clean possível. Eu acho que isso traz uma paz e uma sensação de organização, sabe? Então eu gosto bastante de deixar a mesa o mais limpa possível. No meu celular, eu não tenho nenhuma notificação, a não ser que sejam de aplicativos realmente importantes para o meu dia a dia de trabalho. Fora isso, eu tiro todos os barulhinhos, todas as notificações do meu celular, porque sim, eu deixo ele na minha mesa enquanto eu estou fazendo alguma tarefa, mas como eu não tenho as notificações ali para me dar uma distração a mais, acaba que eu não vejo problema em ter o meu celular perto. Esse é um outro ponto que você pode avaliar também. Tem gente que gosta bastante de ouvir música enquanto estuda ou trabalha, tem várias pessoas que compartilham playlists, né, lá no Spotify, de músicas ou estilos de música que dizem que é bom para manter o foco. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de música, então para mim isso não funciona, apesar de que eu ainda não testei. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro o total silêncio para poder fazer as minhas atividades. Eu tenho um perfil mais assim introvertido, então eu acredito que seja por isso. Talvez você possa testar. Eu até tenho um fone de ouvido aqui, mas eu raramente uso, a não ser quando eu preciso editar algum vídeo e aí eu preciso escutar com bastante detalhe algum som, alguma fala, e aí eu coloco o fone de ouvido principalmente para abafar o ruído que tiver ao meu redor. Acaba que sempre tem algum ruído do lado externo, que às vezes pode atrapalhar também, aí é quando eu uso o fone. Mas eu particularmente não escuto música, não gosto mesmo de trabalhar ouvindo música, mas isso pode ser também uma forma de você tentar aumentar o seu foco e quem sabe aumentar a sua produtividade. Tem muitas pessoas que utilizam a técnica de Pomodoro, onde você trabalha direto por um determinado período e aí você tira um tempinho de intervalo. Testa aí, depois você me fala se funciona para você. Um outro ponto que eu gosto bastante é de deixar uma garrafinha de água sempre disponível. Eu, na verdade, bebo bastante água, então eu tenho uma garrafa de 1 litro, então eu tenho ela sempre comigo cheia. Só que o que acontece? Como ela tá sempre cheia, acaba que isso me prejudica por eu não ter assim uma oportunidade de levantar da cadeira. Ultimamente eu tô testando o seguinte, eu encho ela só pela metade, então tipo assim, 2 copos de água, e o fato de eu precisar beber água e não ter água na minha garrafa vai me obrigar a levantar, esticar as pernas, sabe? Aí eu aproveito para fazer algum alongamento, é uma oportunidade de eu poder andar e até a cozinha pegar mais água. Uma coisa que eu aprendi é fazer uma lista de tarefas para o dia seguinte. Então, eu estou terminando o meu dia de trabalho, eu tenho que ter anotado tudo que ficou faltando fazer ou tudo que é prioridade para o dia seguinte ou para aquela semana. Eu prefiro, inclusive, fazer semanal e deixo também ali anotada todas as atividades que são recorrentes, aquelas atividades que eu estou sempre fazendo. E aí é legal porque você não precisa escrever novamente, principalmente se você utilizar algum tipo de planner, né, ou agenda eletrônica. Aqui no meu caderno, eu utilizo coisas pontuais que eu preciso resolver ao longo do dia. Eu não gosto de fazer lista no caderno ou numa agenda, a não ser que seja, como eu falei, algo que eu tenho que resolver, tipo agora, hoje, urgente.
que é para eu realmente não esquecer, mas eu prefiro anotar tudo no Trello. O Trello é um site, tem um aplicativo também, você vai lá, trello.com, é como se fosse uma agenda eletrônica, você tem ali uma lista de tarefas, você pode incluir pessoas se você trabalha em equipe ou em dupla, se você trabalha com seu esposo ou esposa, você pode atribuir as tarefas para cada membro que você incluiu ali. Conforme você vai colocando as tarefas, você tem a opção de incluir anexos, incluir links, então isso facilita muito, coisa que numa agenda de papel você não tem como, né, fazer. Outra coisa que eu gosto muito do Trello é que quando você coloca uma tarefa e você atribui ali uma data limite para você completar aquela tarefa, quando você clica no calendário, você visualiza tudo por data, então é muito bacana também. Então, ter tudo organizado numa lista de tarefas, seja numa agenda em papel ou num planner digital, eu acho que é muito válido. Eu, particularmente, não consigo ficar sem, porque durante o dia acaba que a gente esquece. Eu não tenho condição, assim, de ficar lembrando de cada mínimo detalhe de coisas que eu, em algum momento, tive uma ideia para fazer, ou lembrei que é alguma coisa que eu preciso corrigir. Então, é sempre interessante ter tudo anotado, que é para ter certeza de que a gente não vai deixar nada para trás. Agora falando com relação à produção de conteúdo, como que eu faço para me organizar? Bom, se você tem uma loja e você precisa ter ali a sua vitrine online, vamos dizer assim, no Instagram, né, ou no Facebook, ou até mesmo no Pinterest, você precisa ter ali um calendário editorial, né, onde você vai ter ali todas as pautas do que falar, seja no dia, na semana, ou no mês, ou até mesmo no ano. A partir do momento que você já tem definido quais são os tópicos, todas aquelas pautas que você deseja abordar ali nas suas plataformas, onde você vai divulgar o seu produto ou o seu serviço para os seus clientes, você pode nesse momento incluir um calendário de conteúdo que vai lhe auxiliar a distribuir esse conteúdo para você planejar ali em qual plataforma postar o quê. E uma ferramenta que eu tenho utilizado que me ajuda muito e que salva todos os meus dias, toda a minha produção de conteúdo. Eu não sei como que eu sobrevivia antes dessa plataforma, dessa ferramenta. Eu não sei como que eu conseguia trabalhar realmente antes de ter essa ferramenta comigo, porque faz muita falta, fez muita diferença no meu trabalho mesmo, nos meus dias. E a ferramenta que eu tenho utilizado para poder me auxiliar nessa programação de conteúdo é o calendário para afiliados digitais. E é uma ferramenta que eu não consigo mais ficar sem, porque olha só que legal, até coloquei como plano de fundo aqui do meu computador, e aí quando eu abro o computador que eu ligo para iniciar meu dia de trabalho, eu já consigo ter o calendário aqui na minha frente, sem eu ficar precisando de lembrar ou planejar, sabe? Falar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Não precisa, só abrir o computador que já tá aqui. Eu salvei o calendário desse mês aqui como fundo, né, no meu computador, e esse calendário é uma ferramenta excelente, porque ele te dá mês a mês esses conteúdos, com conteúdos assim diários, para você poder ter ali a sua programação para até 2022. Então é bastante coisa, não tem como você realmente, sabe, ter aquele bloqueio, ficar sem criatividade. Então é excelente. Como que funciona? Você vai fazer ali a sua pesquisa da sua área de atuação. Depois que você fez a sua pesquisa, você vai escolher quais palavras-chave você gostaria de trabalhar. Nesse calendário para afiliados, você tem uma planilha, que é uma planilha inteligente, que acompanha também esse calendário, com ideias de títulos chamativos, sugestão de conteúdo conversivo. Nessa planilha você vai inserir ali todas aquelas palavras que você deseja trabalhar e ela automaticamente já vai gerar para você os títulos dos posts que você vai trabalhar. E auxiliam muito no planejamento de um conteúdo informativo e de valor. Então são ideias de conteúdo para YouTube, para blog e para as redes sociais, como o Instagram, o Facebook, Pinterest, enfim. Então, nesse calendário você tem acesso a essa planilha, onde dá acesso ali a alguns sites onde você pode fazer essa sua pesquisa. Você faz a pesquisa, preenche a planilha e aí você vê lá no calendário o que você vai postar, em quais dias, e aí você começa de fato a criar o conteúdo. Dentro da criação de conteúdo, tem uma parte do conteúdo que inclusive já vem como brinde também, como bônus praticamente nessa ferramenta, que são conteúdos assim de frases motivacionais, que faz parte da estratégia do calendário ali de divulgação. Então, essa parte você não precisa se preocupar, porque já vem pronto, é só você copiar e colar. Daí quando chega na parte de colocar a mão na massa e de fato fazer mesmo ali os conteúdos, eu comecei a utilizar recentemente uma outra ferramenta que vem me auxiliando bastante também, que é um pacote com posts prontos. Exatamente.
prontos. É simplesmente você entrar lá no Canva e fazer a edição da cor e do título. Então você consegue fazer muitos posts de uma vez. Eu sempre faço no Canva, que é uma ferramenta super fácil para você criar, fazer todo o design dos posts, né? Seja para o Instagram, para o Facebook, para o Pinterest, qualquer plataforma. E até mesmo as capinhas de vídeo para o YouTube, você pode fazer tudo pelo Canva. É a plataforma que eu uso, eu adoro. Então, se você já criou o conteúdo, já tem ali rascunhado o que você vai entregar para sua audiência, é simplesmente você entrar nesse pacote, escolher ali quais posts você deseja, fazer a alteração das cores de acordo com a paleta que você escolheu de cores ali para sua marca. E uma coisa que eu sugiro é você incluir o nome do seu perfil, por exemplo, se você for divulgar no Instagram, você colocar o arroba e o nome que você utiliza de usuário no Instagram, porque caso alguém venha a compartilhar esse conteúdo, se a pessoa, por exemplo, só tirar um print, você consegue deixar na imagem o nome do seu perfil. Então é uma forma de você divulgar também e evitar que as pessoas te copiem. Daí esse pacote que eu uso, ele já vem com os posts prontos, todos eles são editáveis e tem os posts para o Instagram no formato do feed e também no formato dos stories. Então é muito legal, porque com o formato dos stories você pode fazer Reels e também o IGTV. E aí com isso a produção de conteúdo fica assim, quase que automatizada, sabe? Porque da forma que eu consegui me organizar hoje, eu simplesmente faço a parte estratégica, que é fazer a pesquisa de conteúdo, e a parte de criação eu me organizo com uma ferramenta, que é o calendário para afiliados, e faço a criação dessas postagens também com uma outra ferramenta, que é esse pacote de posts. Então, essa parte de criar, planejar, eu consegui deixar muito mais leve no meu dia a dia com o auxílio dessas ferramentas. Eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas. Como eu antecipo a produção de conteúdo, eu já tinha muito conteúdo agendado, que é uma outra coisa que eu vou falar também a respeito. Então, por isso que vai ficar ainda aparecendo alguns posts ali que não fazem ainda parte 100% dessa nova paleta que eu criei, com esse pacote, enfim. Conforme forem passando os dias e forem entrando os posts novos, vai ficar cada vez mais um Instagram, um perfil muito mais profissional e organizado. Vou tentar mostrar como que tem ficado aqui o meu feed depois que eu comecei a utilizar esse pacote de templates, né, dos posts aqui. Aqui é um post antigo e aqui para baixo tudo posts antigos também que eu meio que criei sozinha ou com templates que já tem lá no Canva. Só que como eu não tinha definido paleta de cores, fontes, ficava muito difícil manter um feed organizado com uma identidade visual legal. Depois que eu comecei a utilizar o pacote, foi exatamente nesse post aqui. Olha como que fica muito diferente. Vou tentar ampliar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de você visualizar. Olha a diferença. Muito mais consistente. Eu acho que fica um feed bem harmônico, né? E bem profissional. Aqui ainda tem outros posts, ó. E aí eu crio todos de uma vez só. Eu acho que dessa forma é muito mais eficiente. Por quê? Você já tá ali naquela vibe de produção. Então eu tiro um dia ou uma tarde para fazer vários posts. Depois que eu tenho todos esses posts já salvos aqui no meu computador, eu entro numa ferramenta para poder agendar esses posts seguindo o meu calendário de conteúdo. Bom, e a terceira ferramenta que eu utilizo também ainda na organização de produção de conteúdo é uma ferramenta para agendar esses posts que eu já criei. E para fazer esses agendamentos, você tem duas formas. Você tem uma forma gratuita e uma forma paga. A forma gratuita para você agendar os seus posts é através do estúdio de criação do Facebook. Eu tenho um tutorial lá no meu IGTV no Instagram ensinando como que faz para você agendar esses posts através do Facebook, lá no estúdio de criação do Facebook, dessa forma gratuita. Então você consegue agendar IGTV e posts para o feed. A outra forma que você pode fazer é através de uma ferramenta paga. Eu venho utilizando essa ferramenta paga, eu escolhi a MLabs para poder fazer esse agendamento dos meus posts, porque lá você consegue agendar para outras plataformas além do Instagram, como para o Pinterest, por exemplo. E além disso, você consegue agendar Reels e Stories. Então eu achei assim maravilhosa essa opção e é bem baratinho, é 5 e pouco por mês. Você consegue otimizar ali o seu planejamento, fazendo a programação antecipada de todos esses posts.
Então, eu super recomendo. Quando eu entro aqui no meu calendário de publicação agendada lá do MLabs, eu consigo visualizar que eu já tenho posts programados para serem publicados até mesmo no meio do ano. Eu estou gravando esse vídeo hoje em abril, então eu tenho posts para daqui 2, 3 meses. Então, se você trabalha com produção de conteúdo, seja para a sua loja, ou para divulgar os seus serviços, ou ainda se você trabalha como afiliado, eu super recomendo. Anotou todas as dicas? Vamos recapitular? Tenha uma agenda ou um planner digital onde você possa anotar todas as tarefas do seu dia de trabalho, e eu sugiro que você faça isso sempre na noite anterior, que você repasse essa lista de tarefas e ainda que você faça um planejamento antecipado, preferencialmente no domingo ou na sexta-feira já para a semana seguinte. Não esqueça de deixar uma garrafinha de água disponível no seu escritório para você se hidratar ao longo do seu dia. Não deixe de alongar e se movimentar um pouquinho, tirar alguns intervalos. Eu costumo fazer 30 minutos e aí eu tiro 5 minutos de intervalo, ou então até mais tempo, 1 hora e meia, e aí eu tiro 30 minutos de intervalo, por exemplo. Funciona bastante para mim, eu consigo ficar bem concentrada e focada durante aquele período. Abuse das ferramentas que estão disponíveis aí no mercado para ajudar a gente no trabalho. Eu falei aqui que eu utilizo o Trello para poder organizar toda a minha agenda de tarefas ali, de rotinas que eu tenho que fazer. Utilizo também um calendário de conteúdo que me ajuda a planejar, organizar e estruturar todo o meu conteúdo ali para as redes sociais. Uma ferramenta para lhe auxiliar na criação de posts, como por exemplo o pacote de posts editáveis que eu utilizo lá para fazer as edições no Canva, que já vem tudo pronto. É simplesmente escolher as cores que eu desejo utilizar na minha marca e fazer as edições. Ter um pacote desse de posts prontos facilita demais. Não deixe de programar esses posts. A programação pode ser feita gratuitamente pelo estúdio de criação do Facebook ou através de uma ferramenta paga. A que eu utilizo e recomendo é a MLabs. E na hora de fazer toda a divulgação, essa programação auxilia muito e faz a gente economizar bastante tempo. Uma dica extra que eu deixo para você aqui, que ficou até o final, é que você observe lá no seu Instagram, nas configurações, qual é o horário que a sua audiência costuma estar presente, para você garantir que você vai estar presente naquele horário para responder comentários, para engajar com o seu público. E ainda, para você fazer com que as suas postagens sejam programadas para ir ao ar durante aquele horário. Isso me ajudou bastante, eu vi que meu alcance aumentou muito lá no Instagram depois que eu comecei a observar bem esses horários. Então, a importância de você programar os seus posts também é devido a isso. Você consegue estar presente no horário que a sua audiência está presente, e aí eles vão poder receber os seus posts e vai ter mais chance dos seus posts serem visualizados e terem comentários, curtidas. As pessoas vão conseguir engajar mais com você, com seus posts. E caso aconteça algum imprevisto, você não vai deixar de entregar aquele conteúdo informativo e relevante porque você teve algum imprevisto e você não pôde estar na frente do computador ou do celular para enviar aquele post na hora. Então é interessante você já ter aqueles posts programados para não deixar a sua audiência esperando. Se essas dicas te ajudaram, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e me acompanhar se cadastrando aqui no canal para você poder receber os demais vídeos sobre marketing digital e empreendedorismo na internet. Eu sou a Marcele Mazzocato e até a próxima. Tchau!